Boa tarde a todos que nos ouvem, ou boa noite, conforme o local de onde nos assistirem e a hora em que nos virem. Renovamos aqui os nossos votos de boas-vindas a todos e que o Senhor da vida nos acompanhe hoje e sempre. Perante um acontecimento coletivo ou individual, muitas vezes nós ouvimos dizer: credo, como é que Deus permite ou permitiu isto ou aquilo? Isto não é justo. Ao dizermos isto, será que temos verdadeiramente a noção de justiça? Conscientemente sabemos mesmo o que é que estamos a dizer? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar de anjos, de céu e inferno e da justiça divina e da nossa consciência. Daí o nosso tema de hoje se chamar a justiça divina e a nossa consciência. Numa das suas preleções, Jesus disse-nos que a nossa justiça deveria ser superior à justiça dos escribas e dos fariseus. E se pararmos para pensar nestas palavras do Mestre, convenhamos que a justiça que aqueles homens praticavam era uma justiça de conveniência. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. A partir daí, começamos a pensar sobre hoje em dia, qual é o nosso entendimento de justiça. O que é que significa justiça para nós? Segundo o dicionário, a justiça é o ato de dar a cada um o que cada um merece. Isso seria a verdadeira justiça. E aqui apraz-me falar do livro O Céu e o Inferno, ao qual Allan Kardec deu como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É este livro que eu aqui tenho. É um livro extremamente importante para o nosso conhecimento. Lamentavelmente, é uma obra que ainda é pouco lida e pouco conhecida dos frequentadores espíritas, ao que eu me atrevo a fazer o convite para que o leiam. E para aqueles que já leram há algum tempo, aproveitamos este momento para os convidar também a relerem esta excelente obra que faz parte da codificação e que contém profundos ensinamentos. Se repararmos bem, muitos de nós que hoje em dia nos dedicamos ao espiritismo, viemos de outras crenças. Muitas delas formais ou dogmáticas até, e naturalmente trouxemos para cá os hábitos criados lá. E como num curto espaço de tempo é muito difícil transformarmos hábitos psicológicos, nós fazemos comparações com o que aprendemos lá e comparamos com as coisas de cá. E é desta forma, por exemplo, que o conceito de céu de lá, cá, é transformado em colónia espiritual. E porque há muitos espíritas que conhecem como colónia espiritual apenas a colónia Nosso Lar, a colónia Nosso Lar passou a ser o sinónimo do céu dos espíritas. Enquanto que antigamente nós dizíamos: quando eu morrer, quero ir para o céu. Agora dizemos: quando eu desencarnar, quero ir para o Nosso Lar. É a mesma coisa, apenas mudamos de nome, mas o pensamento continua igual. Nós morremos aqui para ir para um outro lugar. E como também havia a ideia de um inferno, nós mudamos para umbral. Ora, quando se fala em umbral, imagina-se que é o inferno dos espíritas. O que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada.
A colónia nosso lar é uma região formada pelo psiquismo de algumas entidades superiores há muitos séculos. É caracterizada como uma zona de passagem de almas que saíram do corpo físico para que não se desliguem imediatamente dos hábitos do planeta para onde um dia vão voltar. É uma zona que podemos chamar de triagem, entre comas, onde nos habituamos ao mundo espiritual, embora nos encontremos ainda dentro da atmosfera do planeta onde há de tudo. Logo, não é o reino dos céus. Mas os umbrais também não. Umbral significa passagem. Os arquitetos e os engenheiros encarregados de obras sabem muito bem o que é o umbral da porta da construção de que são responsáveis. Então, os espíritos que desencarnam levam mais ou menos tempo para fazer aquela travessia. Há os que estão lúcidos, há os que ajudam no seu próprio processo do desligamento do corpo, há outros que não sabem que já desencarnaram, há outros que até sabem que já desencarnaram, mas estão aflitos ainda com a ideia. Então esses sofrimentos pós-morte, para uns demora segundos, algumas horas, meses e até séculos, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos. E os espíritos que se demoram mais tempo nessa travessia chamam-se espíritos umbralinos, porque estão numa região do umbral, o que não quer dizer trevosos. Também não tem nada a ver com trevas. Então, para nós, faz-se necessária a nossa lucidez, o conhecimento do que falamos, para não estarmos a falar daquilo que não sabemos. Temos os guias espirituais, os espíritos superiores, na condição dos nossos anjos da guarda, e, como sabemos, cada um tem o seu. Mas, mesmo sabendo disso, muitas pessoas pedem ajuda ao espírito A, ao espírito B, ao espírito C. E esses espíritos são espíritos que, pelas suas ações no bem, ganharam a nossa confiança. E da mesma forma que os nossos irmãos apelam aos seus santos, muitos espíritas pedem ajuda a estes espíritos nobres. E deixamos Jesus de lado, quando Ele é o nosso irmão maior, o governador do nosso planeta. Todos os espíritos, quer sejam chamados de anjos guardiães, mentores, guias, santos, ou o que entenderam chamar, são os assessores de Jesus. Mas quando nós falamos de obsessores, eles são conotados de demónios. Antigamente, tudo o que acontecia era obra do demónio. Hoje, o problema é do obsessor. Cai uma coisa no chão, isso é obsessão. Tropeçamos na rua porque não olhamos para onde é que estávamos a andar, isso foi o obsessor que te empurrou. Se alguém fica em casa doente, tem um problema espiritual. Ou seja, nós temos a tendência para generalizarmos tudo. Porquê? Porque não sabemos como as coisas se processam. Ainda hoje, quando se fala de morte, de defuntos, coisas menos felizes, ainda há quem nos diga, credo, não fales disso, isso é terrível, e até batem na madeira, se for preciso. Quando uma coisa corre menos bem, também há quem diga,
Isso parece obra do demónio. E também há os nossos amigos ou os nossos conhecidos que nos dizem assim: ah, tu andas no espiritismo, credo, ali só falam daquelas coisas. Nem sabem o que é que vão dizer. Mas é maligno. Ora, perante tudo isto, eu tive necessidade e curiosidade de saber o significado de algumas palavras, algumas delas conotadas como malignas. Então, vamos começar por aqui. Vamos começar pelo céu e vamos falar de anjo. A ideia de anjo é um termo genérico que usamos e, de acordo com a intuação que lhe damos, a pessoa sabe ao que é que nós nos estamos a referir. Se dissermos assim: fulano é um anjo, as pessoas sabem logo que é algo de bom. Mas quando alguém se quer referir ao contrário do verdadeiro sentido de anjo, dizemos: ah, fulano é um anjo, aquele é um anjinho. Ora, aqui também se fica logo a saber qual é o sentido de anjo que foi dado devido à intuação que a pessoa deu. Mas anjo em si é um ser espiritual. Portanto, não há anjo bom nem anjo mau. Há anjo é anjo. Só. É importante nós sabermos isto. E na codificação nós aprendemos sobre os anjos guardiães, os anjos do Senhor, eles são os guardiães das nossas vidas. Então isso faz parte de nós. E a seguir a este céu, nós temos o inferno. O inferno que nos traz a ideia das coisas más. E ele trouxe cinco palavras para analisarmos. Comecemos pelo demónio. Demónio, do grego daimon, e no latim demónios. O que é igual a um espírito, é um espírito que tinha conotação de anjo à época de Sócrates. Portanto, demónio é um espírito. É espírito, mais nada. E quando alguém nos disser espiritismo, isso é coisa do demónio, nós podemos dizer que está enganado ou enganada, que está equivocado. A seguir ao demónio, nós temos outro. O diabo. O diabo que também era outra palavra. Má. E nos nossos dias, quando alguém nos diz vai para o diabo, ou vai para o diabo que o carregue, tem o sentido de uma grande ofensa por parte de quem recebe esta palavra. Mas a palavra diabo vem de dois verbos, diá mais balos. O verbo diá tem a ver com lançar alguma coisa para longe. E a de balos, que essa mesma coisa se espalhe, que se alastre. Então, toda a pessoa que separa as pessoas umas das outras, diz-se que é uma pessoa diabólica. Há pessoas que gostam da maledicência, que põem uma pessoa contra a outra. E há um mal informado, aquele de mau temperamento, que critica, que se afasta, mas não foi saber se o outro disse ou não disse. Ou seja, há os que fazem um mexerico, mas há os outros que se alimentam das intrigas. Esses são
tão diabólicos como aquele que espalhou a intriga. Assim sendo, e uma vez que nós já compreendemos de onde vem esta palavra, quando a ouvirmos, não lhe demos importância na nossa cabeça. Não vale a pena gastarmos tempo com isto, porque muitas vezes, por ciúme, inveja ou algo do género, nós somos diabólicos. E agora outro termo também conotado com diabo. Satanás. Satanás, que tem a mesma conotação como Satã. Satã e Satanás são exatamente a mesma coisa. E o que é que isto quer dizer? Aqui podemos lembrar Jesus, quando ele foi dizer aos apóstolos que tinha que voltar para a casa do Pai. E Simão Pedro dizia: Senhor, não podes ir. Senhor, não nos podes deixar. Senhor, não vás. E não deixava ir Jesus. E Jesus virou-se para ele e disse: vá de retro, Satanás. Vai para trás. E esta expressão, que quer apenas dizer vai para trás, foi conotada como uma ação repreensível por parte de Jesus. Mas Jesus estava ele apenas disse a Pedro: vai para trás. Porque é que ele dizia isso? Porque tudo o que Jesus dizia, Pedro contrariava. E por fim, temos mais 2 demónios. Estes prometem. Vamos lá. Lúcifer. Dizem que este Lúcifer é terrível. Mas afinal, Lúcifer era um anjo bom que andava ao lado de Deus e que conheceu todos os segredos de Deus. Depois disso, certo dia, Lúcifer armou uma atrapalhada tão grande no céu que Deus, ao ver o caos provocado por Lúcifer, aplicou-lhe uma pena e mandou-o para as profundezas do inferno. E onde é que era esse inferno? Exatamente no nosso planeta Terra. E agora eu posso perguntar, e o que é que nós temos a ver com a briga entre Deus e Lúcifer? Nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos no meio de 2 forças, só. E agora vamos falar de Baalzebub. Esse então era considerado enorme. Baal é o mesmo que Senhor. E Zebu era o senhor das moscas. Ou seja, Baalzebub é o senhor das moscas. Mas como a nossa mente produz imagens de tudo o que sentimos, de tudo o que ouvimos ou falamos, nós é que damos a forma a estes demónios. Ora, sabendo nós que demónios e obsessores não têm acesso a nós, se não lhes abrirmos o caminho, não faz sentido termos medo deles, mas sim termos medo da nossa conduta e tratar de nos mudarmos para melhor. As invejas, as raivas veladas ou declaradas que alimentamos, a tirania que utilizamos em casa, no trabalho, na sociedade ou noutro local sobre aqueles que estão em condições inferiores a nós, são portas abertas para que irmãos do mesmo jaez exerçam as suas vontades.
Se assim não fosse, Jesus estava errado quando nos disse a cada um segundo as suas obras. Quando falarmos com alguém que nos diga: ai, eu estou muito obsidiado, ou eu estou muito obsidiada, é aconselhável que nós alertemos esse alguém para examinar o que é, onde é que ele ou ela está errado. Porque se eu estou obsidiada, é porque eu abri alguma porta para que os obsessores pudessem entrar. Nós não precisamos de outra encarnação para vermos isto, porque isto faz parte da nossa convivência, do nosso dia-a-dia. Aquele que não sabe porque não quer saber é o pior cego porque não quer ver. O destino de todos nós é o progresso. Mas, se eu estou diante de uma proposta que me pode ajudar e eu não quero, o problema não é de Deus. O problema é meu. Deus não tem nada a ver com isso. Há quem diga, por exemplo: eu acredito em Deus, mas eu não quero saber dessas coisas. As pessoas que pensam assim acham que tudo vai passar em vão. Tudo passará em vão. Mas, em verdade, todos nós vamos responder perante a nossa consciência. Mas isso também não é um problema da nossa conta. Jesus disse: não julgueis. Então o que eu tenho de prestar atenção é à minha conduta. Nós precisamos de parar para nos conscientizarmos de todas estas coisas. Agora vamos falar de consciência. A psicologia define como conceitos da consciência um reconhecimento pessoal da nossa própria condição e dos próprios atos. Ou seja, quando damos conta dos nossos próprios atos, quer sejam eles para cima ou para baixo, estamos no exercício da nossa consciência. Mas nós pensamos mais sobre nós e em tudo aquilo que nos rodeia, quando, por exemplo, fazemos aquelas perguntas que o Espiritismo nos responde: quem sou eu? O que é que eu faço aqui? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? E é ao obtermos estas respostas que nós começamos a ter melhor consciência de quem somos realmente. Depois nós temos as imagens, as ideias, as lembranças, os sentimentos e a consciência daquilo que estamos a pensar. Sim, porque quem está ao meu lado não imagina o que é que eu estou a pensar. Porque os pensamentos são tão profundos, mas mesmo tão profundos, que só nós é que temos a consciência deles. Às vezes há pessoas que nos dizem: eu sei o que é que estás a pensar. Não sabe. A menos que eu lhe tenha dito ou dito a alguém que lhe dissesse. Porque eles são nossos. No livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos imortais se os espíritos penetram os nossos pensamentos mais secretos. E os espíritos responderam que sim. Que os espíritos podem penetrar até os pensamentos que queremos ocultar de nós próprios. E nós imediatamente podemos pensar: mas isto é uma invasão da minha privacidade. Mas não é. O que acontece
é que quando estamos a ocultar pensamentos, esquecemos ou não sabemos que, ao pensar, emitimos vibrações para o cosmo, para o universo. O que equivale a dizer que todas as entidades que estão acima da nossa condição estão aptas a captar aquilo que nós pensamos. E é por isso que antes de agirmos, eles já sabem o que nós estamos a pensar fazer. Tomam providências para nos coibir, ajudam-nos para nos fazer refletir, e quando os nossos pensamentos são muito densos, entidades com pensamentos abaixo de nós vão-se assenhoreando daquilo que nós estamos a pensar. Porquê? Porque os pensamentos têm formas, as formas de pensamento que nós estudamos nos livros espíritas. Nós podemos ter uma cara de muito santinho. Eu posso ser com ar muito boazinha, mas os espíritos não estão a ver a nossa cara. A nossa máscara. Sim, porque nós adotamos máscaras para as mais diversas coisas. Para o trabalho, para casa, as mais diversas necessidades. Mas eles não estão a ver isso. O que eles estão a ver, sim, é o nosso interior. E por aqui nós podemos compreender porque é que quando alguém vai a certos médiums com algum desenvolvimento e eles começam a falar de nós, dizemos: mas ele ou ela, o médium, leu o meu pensamento. Ele pode estar a captar as nossas formas de pensamento se tiver evidência para isso. Mas isso, como são muito raros os médiums com esta faculdade, o que acontece é que eles estão a ouvir dos espíritos que os orientam os conselhos que nos devem dar perante os problemas que nós carregamos. É assim que isto tudo funciona. E quando o médium, por exemplo, começa a dizer: olha, cuidado com o seu negócio, cuidado com aquilo que está a pensar fazer, esteja atento porque o seu sócio ou a sua sócia está a querer enganá-lo. A pessoa pensa assim: então, mas como é que ele sabe disto, se eu também não contei a ninguém? Mas os espíritos captaram e deram o seu contributo, deixando a decisão por conta do nosso livre-arbítrio ou da nossa livre escolha. Segundo a psicanálise, a consciência é o centro da personalidade que permanece. É indestrutível e, à medida que vamos adquirindo maior conhecimento, nós melhoramos as nossas condições morais. Vamos ampliando o nosso nível de consciência. Mas a consciência não é só a percepção de entender coisas. É também o conhecimento, a faculdade de perceber. E não só a faculdade de perceber, mas também o sentimento que nós temos de viver, de agir, de pensar, de querer. E quando eu ajo, quando eu quero, eu estou a mexer nos recursos, nos meus recursos internos. Ou seja, eu quero coisas que são importantes e indispensáveis para mim.
positivas para mim. Mesmo que à minha volta as pessoas pensem diferente daquilo que eu acho que é importante para mim. Quem é pai ou mãe sabe disso, não é? Se eu estiver a pensar em algo que não seja bom para mim e que saia dos parâmetros da sociedade, que alguém me diga, não estás a ver que isto não é bom para ti? Não vai dar certo, olha que não vai dar certo. A pessoa vê, mas eu não vejo. Porque aquele que quer, não vê. Era por isso que eu dizia há bocadinho, quem tem filhos, com certeza já passou por estas situações. Se não fosse deste modo, por exemplo, ninguém fumava. Há imensa propaganda sobre os malefícios do tabaco, mas aquele que fuma tem todo o tipo de argumento. Eu fumo porque fico calmo. Ajuda-me a perder o apetite. Faz-me bem. Não é verdade, mas a pessoa acha que sim. Então, à medida que aumentamos a nossa consciência, o bom senso também muda. E é isso que, perante as leis divinas, vai estabelecer o grau dos nossos erros ou pecados, se alguém entender melhor assim. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. As leis divinas são as mesmas para todos, mas incidem sob o nível de consciência de cada um. Então, nós podemos perguntar: como é que a lei divina atua diferente para cada um? Aqui, a decisão será de acordo com a lei de causa e efeito. Causa, as ações praticadas. Efeito é o resultado em consequência das ações praticadas. Quando alguém nos perguntar como é que Deus permite alguma coisa, como por exemplo o que aconteceu com a Covid-19, que causou tantas mortes, aconselhemos estas pessoas a que se acalmem, porque Deus não tem nada a ver com o assunto. E recomendemos, mais uma vez, que leiam o livro O Céu e o Inferno e com certeza encontrarão respostas para as suas dúvidas. Leiam as obras espíritas, porque a indignação que muitos de nós temos, a indignação que nós temos contra as leis de Deus, tem a ver com o desconhecimento. Quando nós pensamos que a justiça divina age sobre nós humanos, não nos podemos esquecer de ter a certeza absoluta que a sua ação sobre nós, individualmente ou coletiva, é perfeita. Só assim nós podemos considerar Deus como a perfeição absoluta, a justiça perfeita, o amor. De outra forma não poderia ser. E agora aqui, só para nós, qual é o filho que nunca teve raiva dos pais numa determinada altura? É claro que todos já tivemos. É normal, faz parte. E se não tivéssemos este tipo de situação, algo estaria mal. Porquê? Porque dentro do nosso nível aqui na Terra, isso é o normal. Então, é importante compreendermos que cada um de nós está
no seu estado evolutivo. Será que nós entendemos isto? A nossa consciência tem a ver com a maior ou menor consciência que temos de nós. Todos temos um comportamento ético-moral maior ou menor. E nós não precisamos de ter nenhuma religião, porque esse comportamento tem a ver com um nível de consciência onde cada um de nós se encontra. E as leis divinas atuam de acordo com os nossos procedimentos. Atuam em todo o nosso ser, porque a lei da consciência pertence ao espírito, ao ser. Se eu comer demais, vou ter dores de estômago, certo? Se eu falo demais e o que não devo, vou ter problemas de voz, de afonia. Se discutimos com alguém, principalmente se a iniciativa ainda for nossa, ficamos com dores de cabeça. É a nossa consciência que atua ao nível geral do nosso organismo. Nós ainda estamos muito longe da santidade, mas a proposta dos bons espíritos é para que sejamos homens e mulheres de bem. Então meditemos sobre estes ensinamentos, sobre esta reflexão de hoje, para o nosso bem, para o bem daqueles que nos rodeiam. Porque se nós espalharmos mais conhecimento e tivermos melhor conhecimento, tantas coisas que hoje acontecem poderiam ser evitadas se houvesse maior esclarecimento e melhor conhecimento das coisas da verdadeira vida. Então, já em modo final, eu desejo que sejamos todos alegres, porque a doutrina espírita é uma doutrina de vida, de alegria e de esperança. Era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigada.